A vitória do Flamengo sobre o Resende no sábado em Volta Redonda teve como ponto positivo o fato de o elenco rubro-negro ter apresentado a sua torcida, de certa forma, com destaque, jogadores jovens, especialmente Matheus Gonçalves, autor do primeiro gol, uma falha do goleiro, mas com boa atuação, muito intensa participação durante o jogo, atleta que tem apenas 17 anos de idade. E o gol do André, que sempre tem entrado bem quando tem a oportunidade entre os profissionais e que voltou a se destacar marcando o gol de número 2, fechando o placar em 2-0. Agora, o Flamengo ruma para a cidade de Quito, no Equador, onde terça-feira começa a decidir a Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Vamos falar do pacote dessa situação e sobre o boato infundado de que os jogadores folgaram enquanto o time de garotos e reservas entrava em campo na chamada Cidade do Aço. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. Acesse o OneFootball depois de fazer o download para acompanhar o campeonato alemão, a Bundesliga, isso mesmo, jogos com imagem, narração em português, primeira e segunda divisões, entre outros campeonatos que você vê também em vídeo. E claro, você tem acesso a notícias, tem acesso a estatísticas em tempo real dos jogos das principais competições do futebol pelo mundo, vídeos com análises, comentários, é muito conteúdo inteiramente grátis no OneFootball. Faça então o download do aplicativo e aproveite essa oportunidade. O OneFootball é parceiro do canal e quando você faz o download, você mostra para os nossos companheiros do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Então faça o download ao final desse comentário. Muito bem, primeiro o jogo. Como sempre acontece num jogo que você mescla jogadores jovens com reservas, né? Você acaba encontrando ali uma falta de conjunto, uma falta de entrosamento, um entendimento que não é o melhor possível entre alguns atletas, é absolutamente natural. O Resende é um time fraco, um dos piores do Campeonato do Rio de Janeiro, tenta se afastar das últimas posições, mas o Flamengo acabou vencendo depois do primeiro tempo fraco, com destaque para os garotos, esse ponto é bem importante. Podemos lembrar que no Corinthians, até por falta de opção, o técnico Vitor Pereira aproveitava muitos jogadores jovens, que ele chamava de miúdos, como os meninos são chamados lá em Portugal, os miúdos. E em alguns momentos, esses miúdos resolveram. Caso do Adson, por exemplo, que até hoje se destaca, joga como titular agora com o Fernando Lázaro em muitas oportunidades na equipe corintiana e foi se firmando nos tempos em que o Vitor Pereira comandava a equipe paulista. Então, ele já demonstrou aí que tem uma certa quedinha por escalar jogadores jovens, se necessário for. E o Flamengo pode, quem sabe, encontrar mais algumas soluções na sua base. No caso do Matheus Gonçalves, parece ser, de fato, como a expectativa criada seu período todo do Flamengo jogando em divisões de base, um jogador diferente, de muita participação, pegando muito na bola, arriscando jogadas individuais. O chute, inclusive, em que pese a falha do goleiro, é um chute de fora da área que um jogador com 17 anos nem sempre tenta, nem sempre tem coragem de arriscar, e ele arriscou, acabou se dando bem, ou seja, um jogador que dá uma esperança aí de que venha a ser de fato um cara diferente no elenco rubro-negro daqui para frente do futuro, especialmente não imediatamente, não para agora, por conta de sua juventude e também porque o Flamengo, obviamente, tem muitos jogadores ali, a concorrência é muito grande, mas quando precisa poupar e buscar na base, vai encontrando algumas novidades. É claro que jogadores como Matheus Gonçalves, digamos em 2021, 2020, né, quando os técnicos eram outros, né, falo outros porque trocaram já várias vezes, então não foi um, foram outros, né? Teve Renato, teve Rogério, teve Domenech desse período. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 15 anos, 14 anos, ele era muito novinho. Agora com 17 já começa a conseguir entrar em campo. Já teve o Lohan também, com 16 fez gol, é muito forte, é grande o Lohan. Então você tem aí alguns garotos mais do meio para frente, especialmente se destacando, além do Cleiton, um zagueiro que no primeiro momento, quando subiu, não chamou muita atenção, o Noga, até que já foi emprestado para alguns clubes e agora está lesionado, parecia ser o mais promissor, mas mostrando muito tempo de bola, a rapidez, quando esteve em campo nessa temporada, também deixou uma impressão positiva e pode vir a ser um jogador útil daqui a algum tempo, talvez até menos tempo do que imaginamos. Então, o Flamengo tirou desse jogo, além dos 2 pontos, dos 3 pontos, perdão, e da manutenção de uma distância de 4 para o segundo colocado, o que é importante, né? Vai tranquilamente no Campeonato Carioca, invicto, empatou 2 partidas, só uma com o time titular que foi contra o Madureira, que foi um time que ofereceu muita resistência, com o Ferrolho, uma retranca, né? No jogo lá em Cariacica, no comecinho ali da temporada, dos primeiros jogos do time titular, que sabemos
tem ainda muitos problemas, mas é interessante esse jogo, o Flamengo ter conseguido dar tempo de jogo para o Rodrigo Caio voltando de lesão, que é uma notícia positiva, e observar jovens jogadores conseguindo algum destaque, conseguindo dar passos na direção de uma maturidade que possa fazer deles jogadores úteis no futuro. Aí vem também uma outra situação de um rumor que surgiu na rede social, absolutamente infundado, de que os atletas do time principal teriam folgado. Não, eles não folgaram. Os jogadores treinaram no sábado, tem programação, tinham já na programação programado o treino para o domingo, seguido de viagem. Essa viagem no domingo de carnaval já foi inclusive anunciada pelo próprio Marcos Braz, numa entrevista algumas semanas depois de um jogo, não lembro qual exatamente, que ele fala, não, o nosso carnaval vai ser viajando lá para Quito no domingo. Ou seja, quando as escolas de samba estiverem por iniciar o desfile do grupo especial da Marquês de Sapucaí, o Flamengo estará no aeroporto para pegar um avião e rumar para a cidade equatoriana, onde na terça de carnaval enfrenta o Independente Del Valle. Então o Flamengo com atividade para o time principal no sábado, comandado esse treino pelo Vitor Pereira. Depois do treino, informação, a comissão técnica, comandada pelo técnico português, pegou uma van, rumou até a Volta Redonda e treinou o time, ou seja, o time dos garotos e dos reservas, que seguiram antes no ônibus. Então, o Vitor Pereira estava à beira do campo, todo mundo viu durante o jogo contra o Resende, 4 da tarde, mas pela manhã deu treino sim no Ninho do Urubu para os jogadores do time titular que vai enfrentar a equipe do Independente Del Valle na terça-feira no Equador. E no domingo mais uma atividade com a viagem já na parte da noite e na segunda-feira também vai acontecer alguma atividade de véspera de jogo, como sempre ocorre lá em Quito, para a partida da noite de terça-feira de carnaval, 9h30 da noite, com live aqui no canal logo depois. Então, é importante entender que não houve essa folga, né? Houve sim 42 dias de férias para os jogadores, ainda antes da chegada do técnico, quando o Vitor Pereira sequer havia sido contratado, né, pelo Flamengo, e que foi amplamente discutido, um absurdo, férias exageradas. Se o Flamengo tivesse dado 30, 31 dias, cerca de um mês, que é o normal, esses 11 dias poderiam ter sido utilizados de alguma forma para começar um condicionamento físico. Mas não tinha ainda a comissão técnica montada, não é possível que o Flamengo não tivesse um profissional que pudesse fazer uma programação inicial para esses jogadores, para que eles não ficassem parados. Então foi uma longa paralisação, foi um erro evidente, não é preciso ser especialista nesse campo, nessa área, para entender que se o time está mal fisicamente hoje, fica cada vez menos, alguns jogadores pelo menos, né, fica cada vez menos compreensível esse período enorme de férias que foi dado para os jogadores por conta aí desse período de Copa do Mundo e tudo mais. Mas enfim, isso já passou, agora o Flamengo tem que colocar os jogadores em forma e eles treinaram. Então é importante deixar bem pontuado aí que realmente não houve isso, é um rumor de rede social que não faz o menor sentido. Os jogadores de fato tiveram atividade no sábado e também no domingo, antes da viagem noturna para o Equador. Esse vídeo tem um patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. No OneFootball você encontra o Campeonato Alemão, farto com conteúdo, estatísticas em tempo real das principais competições de futebol pelo mundo. Faça o download do OneFootball, ok? Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo você também encontra link para o nosso canal de corte com o melhor das nossas lives, para o nosso clube de membros, você pode participar do clube de membros, é uma maneira de apoiar o nosso canal, para o nosso curso online de jornalismo esportivo, para o Uso 360 com os produtos do canal e também para o blog do Mauro César do UOL Esporte. É isso, valeu e saudações!